Eu ingressei no Ministério Público do Rio Grande do Norte por concurso público de provas e títulos em 1985, no dia 6 de maio. As minhas primeiras promotorias foi Jucurutu, no Seridó, e São Rafael, designado por portaria da época Procurador-Geral de Justiça, Dr. Otalício Pessoa da Cunha Lima. Foram as primeiras promotorias. Depois, aí eu fui fazer a carreira, né? Porque entra substituto. Primeira instância foi Serra Negra do Norte, no Seridó. Segunda instância foi Jucurutu. Depois eu fui removido para a Promotoria de Justiça de Angicos. De Angicos eu voltei para Caicó, promotor de terceira, segundo promotor de justiça da comarca de terceira instância, que é Caicó. Depois de Caicó eu fui removido para Ceará-Mirim. Na época, nós não tínhamos nenhuma estrutura de trabalho. Você recebia a portaria do Procurador-Geral para iniciar seu trabalho. Você chegava e naquela época apenas tinha... Quando algumas comarcas, as maiores, comarcas de maior movimento, cidades maiores, você ainda encontrava um espaço dentro da estrutura arquitetônica dos fóruns. Mas praticamente você não tinha nada. Eu inclusive dizia que era eu, o promotor, e a promotoria era a minha pasta. Porque a pasta que eu levava, ela continha papel, continha carbono, né, que era para a gente fazer a denúncia ou fazer a manifestação em 2 vias, e levava sempre comigo para onde eu ia a minha Remington, que era uma máquina, e eu fiz o curso de datilografista para datilografar todos os nossos trabalhos. E não existia promotoria, não existia espaço arquitetônico, né? A própria Procuradoria não fornecia absolutamente nada em relação à estrutura, sequer papel, etc. e tal. Então, era assim que a gente caminhava. É evidente que eu estou falando disso do século passado. Eu fui o promotor mais jovem, até então, pelo menos pelos registros que se tem na Procuradoria, daqueles que fizeram concurso público, porque antes havia a nomeação de adjunto promotor. É possível que, não sei se tem alguém mais jovem, mas eu fui um promotor bem jovem, né? Com 23 anos eu assumi o cargo de promotor substituto. Então eu me sento ali num tamborete, no fórum, chamava-se fórum, mas na verdade era o cartório local e único. Então o doutor Agamenon, abrindo uma audiência, ele concede a palavra a mim e a parte pergunta: o que é que esse menino quer fazer aqui? O que é que esse menino está fazendo aqui, doutor? Senhora, esse cidadão é o promotor de justiça. Aí ela pede desculpa, e esse é um episódio interessante que marcou, porque ela achou ali tão jovem, aquele garoto ali, o que é que estaria fazendo. E eu me lembro que eu cheguei em São Rafael, com alguns meses na promotoria de São Rafael, que se chegava através de Açu ou através de Jucurutu. E você tinha que passar para chegar na margem do rio, né? Do Rio Açu, você tinha que chegar e era por canoa. A Procuradoria não tinha sede, a Procuradoria não tinha gabinete dos procuradores, não tinha gabinete para os promotores, não fornecia, não tinha um corpo de funcionários, de servidores efetivos, era muito pouco, tinha um veículo, né? Então era muita dificuldade naquela época. Mas caminhamos, evoluímos, né? Crescemos, claro, construído por muitas mãos, por muitos mandatos, né, de procuradores gerais, e chegamos aos dias de hoje com um desafio imenso: ser resolutivo, atender cada vez mais os grandes problemas da sociedade. Como promotor de justiça, em 1997, eu me candidatei ao cargo de Procurador-Geral de Justiça e fui, naquela época, mais votado entre 4 candidatos. Eu fui nomeado Procurador-Geral de Justiça, o primeiro promotor de justiça a assumir o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Fui eu. Naquela época, a nossa lei, a 141 de 1996, só permitia a promoção do membro do Ministério Público que exercesse o cargo de Procurador-Geral por antiguidade. Eis que surge, na vaga do Dr. Zé Maria Alves, que se aposentou. Eu então estava promotor de justiça, fui promovido por antiguidade e assumi no dia 16 de fevereiro de 1998. E de lá até aqui, como procurador de justiça, com atuação na área criminal. Eu, quando procurador-geral de justiça, com 6 meses de mandato, precisamente no dia 8 de novembro de 1997, assassinaram o promotor de justiça, meu colega Manuel Alves Pessoa Neto. Eu, como Procurador-Geral de Justiça, então, levei o caso adiante com a investigação pela comissão de promotores que eu formei. Depois eu denunciei aqueles que estavam envolvidos na morte do colega promotor e concluiu que em 1998, menos de um ano depois, a gente conseguia no Tribunal de Justiça uma vitória importante no combate à criminalidade, porque foi um caso de maior alcance, inclusive nacional.
mataram o colega promotor de justiça, um pistoleiro, a mando depois a gente descobriu de um juiz que foi condenado a 35 anos de prisão e a perda do cargo, e nós conseguimos essa vitória perante o Tribunal de Justiça. Foi o caso mais emblemático que eu enfrentei e mais desafiador, porque ao lado disso o mal sempre quer prevalecer sobre o bem, mas é uma instituição do bem, tem valorosos colegas, defende bem a cidadania, é bem avaliado pela sociedade, cumpre o seu papel, né? E vai continuar, sem medo, sem ódio, com muito amor para fazer as coisas com perfeição e buscar sempre dar à sociedade aquilo que ela merece. Quando eu cheguei na Procuradoria-Geral, que tomei posse, no térreo da Procuradoria, onde era funcionária a biblioteca, ali na Prudente de Moraes, nós tínhamos 7 servidores, a maioria cedidos. Como Procurador-Geral de Justiça, o desafio era muito grande, porque você encontra uma instituição que está numa casa alugada. Então, a única casa que existe na estrutura do Ministério Público é aquela, única no estado todo. Daí você vai buscar pedir ao setor público um incremento de orçamento. E você precisa ter uma estrutura melhor de trabalho, não tinha gabinete para os procuradores de justiça, não tinha servidores para o Ministério Público, sequer no âmbito da Procuradoria, como eu disse, com servidores cedidos. Saímos de lá, fomos para um espaço maior, né? Tínhamos que criar o Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, CEAF, tínhamos que implantar a Fundação Escola, tínhamos que implantar os CAOPs, que não existiam. Os CAOPs passaram a ser, a partir da minha gestão, seja do meio ambiente, seja do consumidor, portador de necessidade especial, do idoso, o criminal, fomos instituir. Nós precisávamos, portanto, crescer. E aí eu solicitei à Prefeitura do Natal e a Prefeitura nos doou um terreno onde hoje está construída a sede. Naquele momento, nós não tínhamos recursos orçamentários para fazer a sede, mas nós começamos a fazer algumas parcerias, e inclusive com o Poder Executivo Estadual, que nos doou o projeto. Mas antes, eu aluguei um prédio próximo à Procuradoria-Geral de Justiça, onde funcionou os gabinetes dos nossos 21 procuradores. Fizemos a implantação do estágio, os primeiros estagiários, conseguimos uma lei para criar as primeiras assessorias, os procuradores passaram a ter assessores ministeriais, conseguimos fazer o plano de cargos e salários, abrimos o primeiro concurso no âmbito do Ministério Público pós-Conselho de 88, com vários cargos, inclusive na estrutura da instituição. Então foi uma construção, deixamos o projeto da sede, na sequência veio o doutor Paulião, que aí levou mais adiante, e os procuradores que se seguiram até chegar o procurador-geral, salvo engano, doutor Zé Alves, e inaugurar a sede da instituição. O Ministério Público é unidivisível, né? Então ele tem esse princípio que nos fortalece. Quando eu entrei era praticamente uma família. Nós éramos 116 membros naquela época, né? Já era, de certa forma, um pouco grandioso, mas a gente se reunia constantemente, fazíamos grupo de estudo. Nós tínhamos, inclusive, hoje o que é CEAF, era um núcleo de estudo, era NEMP, era Núcleo de Estudo do Ministério Público, que é o embrião do CEAF. Eu também fui vice-presidente da Associação do Ministério Público, da nossa AMPERN, fui presidente de exercício durante o período do mandato do Procurador-Geral Emanuel. Então, esse caráter associativo, as discussões que nós tivemos, eu entrei em 85, portanto a Constituição é de 88, nós trabalhamos muito forte na época, como presidente da AMPERN e o Procurador-Geral, para fazer o trabalho junto a esse Ministério Público do desenho que nós temos hoje na Constituição. Fomos várias vezes a Brasília, encontros trabalhando com os deputados para fazer esse perfil do Ministério Público. Eu sou o vice-decano hoje, portanto, depois de doutora Darcy Pinheiro, que é a nossa decana, é do concurso 82, eu sou do concurso 85, então já vamos fazer 40 anos que eu estou na instituição. Eu devo tudo ao Ministério Público. O Ministério Público na minha vida é um marco divisor em tudo que eu fiz. A minha casa é onde eu me sinto bem. Digo sempre a alguns colegas que estão na terceira instância, espera um pouquinho que eu ainda quero ficar mais no Ministério Público, eu ainda tenho um tempinho ainda para caminhar, eu ainda quero contribuir muito para essa instituição e vê-la cada vez mais forte. E graças a Deus, entre servidores, entre terceirizados, entre os cargos comissionados, entre os colegas membros, seja do Colégio de Procuradores, seja do primeiro grau, eu tenho muitos amigos. Na Corregedoria tive a oportunidade de exercer interinamente a presidência do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público e da União, como vice-presidente, que fui eleito naquele mandato, passei um ano, e tive a oportunidade de conhecer as corregedorias, de certa forma, do Brasil. Aqui o nosso Ministério Público tem uma corregedoria muito atuante, muito forte, que tem
tido nos colegas um olhar preocupado com o bem-estar, de uma maneira geral, do membro. Na corregedoria, nós tivemos a oportunidade de estabelecer algo que ainda hoje repercute, que foi, por exemplo, a questão do TAD, que é o termo de ajuste em relação ao membro que, porventura, numa desídia ou numa situação que ele precisou, a gente não chegou a punir, mas fez com ele um termo de ajustamento da conduta dele. Um projeto interessante também que nós fizemos foi o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público, porque o Judiciário tinha os seus recursos e o Ministério Público só tinha recurso advindo do repasse do DODESP. Então, nós imaginamos e criamos o Fundo de Reaparelhamento. Foi uma experiência interessante que nós espalhamos para todo o Brasil. No Conselho Nacional de Procuradores Gerais, eu levei essa experiência do Fundo de Reaparelhamento e o Brasil todo passou a adotar. Chegamos, inclusive, a ter, na época que o presidente da OAB representou pela inconstitucionalidade junto ao Procurador-Geral da República, e esse arguiu a inconstitucionalidade do nosso fundo, e para nossa garantia, né, para nossa segurança, o Supremo Tribunal Federal declarou que o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público é constitucional e ele está aí até hoje. E outra coisa importante também é que nós passamos a ter autonomia. Eu fui o primeiro Procurador-Geral da Lei de Responsabilidade Fiscal, isso é em 2000. Então, a partir de 2000, o nosso dinheiro é pouco, mas é nosso. Tem que ser repassado no dia que tem que ser repassado para os demais poderes. Isso dá uma autonomia, né, e uma garantia para que o Ministério Público, mesmo tendo apenas 2% do orçamento, mas pode gerir o orçamento conforme lhe aprouver. Olha, o Ministério Público me deu tudo aquilo que eu poderia imaginar. Eu sou muito satisfeito. Né? O Ministério Público se confunde com a minha vida e com a minha família. Para vocês terem uma ideia, eu entro no Ministério Público em 85, caso em 86. Né? E, graças a Deus, nós, com a minha esposa, com meus filhos e hoje com meus netos, né, nós temos uma ligação muito forte com o Ministério Público e sempre estará presente na nossa vida. Precisamos ter servidores motivados, precisamos ter cada vez mais a valorização do servidor, seja no aspecto estipendial, seja em condições de trabalho. Uma família. Para mim, o Ministério Público se confunde com a minha família, e dizendo isso, eu quero dizer que amo muito minha família e, portanto, amo muito o Ministério Público e quero que esse amor me leve à eternidade.